Olá, sejam muito bem-vindos a mais um MotivaCast. Sejam muito bem-vindos ao MotivaCast. Hoje estamos aqui com a doutora Juliana Rodrigues, que vai falar um pouquinho para a gente sobre um assunto muito especial, que é o direito para a pessoa com deficiência. Bom, doutora, você acha que o direito no Brasil ainda tem dificuldade de olhar para as pessoas com deficiência e os transtornos do neurodesenvolvimento como cidadãos de direito e não como exceções? Olha, gente, primeiramente eu queria agradecer vocês, né, por ter a oportunidade de estar aqui falando por um assunto tão delicado, tão gostoso e tão bom, né, que é o acesso ao direito que todos nós deveríamos ter, principalmente a saúde, né, que eu considero como o bem mais precioso da nossa vida, porque sem saúde a gente não é nada, né, e eu considero que a gente tem um país com 27 tribunais diferentes, né? E aqui em Brasília nós temos os tribunais superiores, né, envolvendo STJ e STF, e por incrível que pareça, atuando hoje, nosso escritório hoje, nós estamos em 26 estados do Brasil, falta somente só Alagoas, para a gente estar em todo o Brasil, e eu sinto uma diferença de entendimento na jurisprudência do Brasil todo muito grande. Por exemplo, no caso de autismo, eu teria um prazer absurdo de advogar se eu pudesse advogar somente em autismo, somente no Pernambuco, por exemplo. Que as decisões são brilhantes, são assertivas, são pautadas e respeitadas no laudo médico, no laudo dos profissionais que acompanham a criança, e existe um respeito muito grande com relação aos profissionais que acompanham a criança. E você já não vê esse mesmo entendimento, por exemplo, nos tributos TJ de São Paulo, que lá entende que, por exemplo, o acompanhante terapêutico em sala de aula não é obrigação do plano de saúde. Em Pernambuco já entende que é obrigação do plano de saúde fornecer esse profissional de clínica dentro da escola. Então, você vê que existe uma diferença de entendimento. Me desculpe interromper, mas eu lembrei, você falou agora do Pernambuco com relação a boas sentenças, mas eu lembrei de um caso, eu não sei se foi recente, se foi em São Paulo, não lembro, não recordo qual estado, que um juiz justamente começou a brigar porque falava que poderia, a questão de autismo, as pessoas estavam vendendo laudos, né? E tipo, menosprezando aquele laudo que uma mãe estava apresentando ali para requerer, eu acho que uma pensão alimentícia, alguma coisa do gênero. Teve uma comoção social enorme em cima desse caso. Eu não vou me lembrar exatamente qual foi o estado. Algo me diz aqui na minha cabeça que foi o Pará, mas eu não vou lembrar exatamente. É Pará. Foi no Pará, né? Pará. E de fato, assim, existe isso eu acho que é uma interpretação subjetiva, né? Porque o juiz, se ele quiser entender e saber se esses laudos são verdadeiros ou não, ele tem mecanismos para isso. E tá na ponta do lápis dele, que hoje em dia é no computador. Ele pode soltar um ofício simplesmente dizendo: oficie a clínica tal que me apresente todos os relatórios da criança. Se você está falando de laudos que são fakes, a clínica não vai ter esses relatórios, não vai ter ficha de presença da criança ali todo dia na clínica. Então, é uma fala muito infeliz, porque ele tem mecanismos judiciais para ele saber se aqueles laudos que são levados ao processo são oficiais, são documentos reais, se aquele CRM daquele profissional é de especialista na área que ele está laudando, se é um neuropediatra, se é um psiquiatra infantil. Eu acho que, assim, o problema é porque, às vezes, a gente vê muitas avaliações subjetivas daquilo que eu acho e não daquilo que realmente é. Mas a maior questão que eu penso é o seguinte, antes de você até julgar um caso como advogado da parte ou como juiz, se fosse seu filho, se fosse o seu neto, se fosse alguém que você ama, você não olharia com mais carinho? Então, por que você vai julgar a ação de uma criança que a mãe, que a família está ali implorando por um tratamento que tem que ser ali, feito naquele período? Não adianta correr depois que a criança tiver com 15, 20 anos, já adolescente, na verdade. Você tem que fazer o tratamento ali, quando ela está com a janela de neuroplasticidade, quando o sistema neural dela está recebendo mais informações. Então, é ali que você tem que aproveitar e fazer as terapias. Por isso que os médicos prescrevem com urgência. E é muito isso que, às vezes, o advogado não sabe explicar na petição para o juiz e o juiz também não entende. Aí, o que ele pensa? Uma chuva de processo de autismo. Agora virou moda. Mas peraí, cadê? Vocês chegaram a explicar? Porque eu, como advogada, eu já sentei várias vezes com neuropediatras, inclusive há 2 semanas atrás eu estava em podcast com a neuropediatra. E eu fazia questão de entender, me explica aqui, por que a janela de neuroplasticidade, o que é isso? Janela de neuroplasticidade, janela de oportunidade. Doutora, me explique. A doutora Renata, que Deus a tem, ela foi a primeira neuropediatra que eu pedi uma vídeo com ela. Eu falei, eu quero uma vídeo para a senhora me explicar por que tem urgência no pedido das terapias. E ela calmamente, Ju,
um sotaque baiano lindo, que ela já partiu, infelizmente. Ela disse para mim, eu vou lhe explicar o porquê. A partir dali eu entendi o que eu fiz, eu adaptei as petições. Então, qualquer juiz que lê minha petição, ele entende que a urgência é iniciar o tratamento dessa criança hoje, e não daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando o processo se encerrar. Por que tem que antecipar? Então, eu entendo que existe um critério subjetivo, uma análise subjetiva, mas talvez porque também não foi explicado por falta até mesmo de conhecimento técnico, que ele não é médico, é juiz, né? Eu não sou médica, eu sou advogada, mas se eu quiser, eu consigo a informação. Eu acho que falta um pouquinho dessa questão para entender melhor. Empatia também. Muito, muita empatia. Porque você imagina, não tem como você defender uma pessoa se você não se colocar no lugar dela. Eu até brinquei esse dia com a Gil. Eu falei, não tem como você, por exemplo, ter um sentimento por uma criança de mãe se você não despertar isso dentro de você, ainda que você não seja mãe. Você despertar e falar assim, o que eu queria de melhor para o meu filho? Ah, então não tem filho? Vê seu sobrinho. Ah, não tem sobrinho? Tem cachorro? Um sentimento por alguém que você tenha. Né? Que a gente sabe que hoje em dia tem muitas famílias que não têm filhos, mas pega aquele amor materno, paterno, e ele desenvolve em alguém, né? Um ser humano, um animal. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que saber o que essa pessoa sente, qual a necessidade. Nenhuma mãe acorda, nenhum pai acorda e fala assim, hoje eu vou procurar uma clínica de terapias para o meu filho. Quero ir para a clínica todos os dias. E é isso que as pessoas, que eu tenho a sensação que a sociedade vê. Como se assim, a mãe, igual uma vez um ministro da STJ disse, para mim foi uma das falas mais absurdas que eu já ouvi até hoje, que ele disse que as mães, foi um processo de Pernambuco, viu? Porque o juiz de Pernambuco deu tudo. Ele deu tudo que o laudo médico estava pedindo. E quando veio por STJ, né, que subiu, veio para STJ, ele falou assim, que as mães deixavam as crianças nas clínicas para fazer terapia e era o passeio na floresta. Que ali era um passeio e deixava, como se as clínicas fossem depósitos de criança. Então, assim, ele não entende que ali mudou a logística de toda uma família. Às vezes a mãe saiu do emprego para poder todos os dias ir ali levar o filho para fazer um tratamento na esperança de que seja um adolescente independente, que seja um adulto independente, porque esse é o desespero quando você fala, peraí, o que eu posso fazer agora pelo meu filho? Então, vamos dar terapia, vamos colocar ele para fazer tudo para ele ser um adulto e um jovem independente. Nós conhecemos isso na pele porque somos pais, tanto eu quanto a Jordana. Então, a Jordana tem o TEL, e a gente sabe que realmente você tem que adaptar a sua rotina de vida ali para acompanhar as terapias, também saber se é uma terapia qualificada que vai estar atendendo ali seu filho, né? Não é aquela terapia que às vezes um plano de saúde quer colocar... Se você não está perdendo seu tempo. Justamente. Porque às vezes o tempo da criança é precioso. Sim. Você está ali fazendo a terapia, só que ao mesmo tempo que você está ali fazendo a terapia, você está falando, meu filho não está evoluindo. Sim. Eu não estou vendo evolução. Jordana passou por isso, né, Jordana? Passei por isso, infelizmente, né? E a gente acredita, porque quando a gente chega com um filho com síndrome de Down, a gente escuta que olha, essa criança tem 2 meses de idade, ela já precisa ir para terapia, né? Então a gente acorda de madrugada, a gente leva o filho para terapia, a gente leva para educação precoce, e a gente confia naquela pessoa que está ali tanto tempo, né? Aquela pessoa que é indicada e a gente... Até porque para a gente é um mundo novo. Exatamente. A gente é como se a gente pegasse ali um trem que está andando. Exato. Então a gente começa a tentar entender. E você fica na expectativa de ver a evolução. Você fala, né? E como a gente não tem o conhecimento devido, né? Aí a gente vai acreditando, não, vai dar certo, né? Aquela coisa esdrúxula, vai dar certo. E aí não dá. Por isso que eu falo para as mães sempre, sempre estudem. E observem os sinais. Observem, estudem, porque quando você tem conhecimento, ninguém te engana. Exato. Eu já vi, Gil, muitas crianças chegarem ao escritório e a mãe falar assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, eu fui em outra médica, a médica fez uma nova prescrição, porque meu filho já está há 2 anos na mesma clínica e não tem nenhuma evolução. Crianças que fazendo fisioterapia há 2 anos e ainda sem conseguir andar. Então, assim, eu falo, olha, então sinta o seu instinto maternal, sinta o seu instinto de pai, mas busque entender com outro profissional se essas terapias que vocês estão fazendo estão sendo assertivas para o seu filho. Porque, assim, como o Daniel bem falou, as que são feitas pelo plano, a gente sabe que muitas, não são todas as clínicas, mas muitas clínicas acabam fazendo terapias em 30 minutos que deveriam ser feitas em 1 hora para compensar o valor que o plano paga. Então, às vezes, coloca 2 sessões em 1 hora.
2 sessões que deveriam durar ao mínimo 90 minutos, 45 cada. Então, se você já está dando uma carga horária menor, como que você vai achar que essa criança vai evoluir? Você está dando menos do que o médico está fornecendo para ela. Então, aí você começa a perceber os sinais, só que o dinheiro está indo. Porque umas o plano cobre, a outras a clínica já fala para pagar particular, e você fala, não, eu vou dar um jeito, eu vou pagar aqui. E, de repente, quando você vê, é o que chega muito no escritório para mim. Pais e mães extremamente endividados, porque pagou uma parte que o plano cobria, a outra parte está tentando pagar particular, só que a conta não fecha porque vem medicação, às vezes vem canabidiol, vão vindo muitas contas que você não está preparado financeiramente para suportar aquilo. E vai deteriorando todas as áreas familiares, né? Aí começa discussões entre esposa, separação, divórcio, vai virando um acúmulo. E às vezes quando chega até mim eu falo, gente, eu não sou salvadora da pátria não, mas eu acho que eu podia ter ajudado tanto antes de não ter virado essa bola de neve, essa coisa. É porque, de qualquer forma, às vezes, quando o plano ele não cobre, né, os próprios terapeutas dizem, não, você faz aqui, tenta pegar o reembolso com o plano, né? Sim. E às vezes você consegue, às vezes não. Tem situações aqui que são difíceis, né? Porque às vezes a própria rede pública não oferece o que esse público demanda como terapia. Sim. Né? A maioria das vezes não fornece, Daniel. Quando fornece, são muito bons. Mas normalmente como o COMP é excelente. Mas não né? tem vaga, né? Também mas a fila gigantesca. A fila é gigante e, de acordo com uma neuropediatra que trabalha no COMP, né, ela é servidora da Secretaria de Saúde, ela me falou, olha, eu atendo 4 pacientes por dia e eles já estão comigo há anos. E são nível 2 ou 3. E o 1? E o nível 1 de suporte? Então, ele fica, assim, não é tão preocupante, mas aí que tá. Acha, né? É o maior índice de suicídio entre autistas, é o nível 1 de suporte. E as pessoas falam assim, autismo leve. Não existe autismo leve. Não existe autismo leve. É essa realidade que a gente precisa levar para as pessoas. Por quê? Alguns até iludem alguns pais. Olha, seu filho teve um diagnóstico, mas o seu filho tem altas habilidades, por exemplo, que é muito comum, é um nível 1 de suporte, a gente vê isso, é muito comum. E, enfim, dá aquela tranquilizada, porque não é o ideal. Não é que a gente tem, que eu sou a favor de assustar as famílias, pelo contrário, porque quando às vezes vai muito incisivo, às vezes até deixa em estado de choque, né? O pai ou a mãe ou ambos, né? Mas assim, falar a real, falar, olha, é igual você disse, ele é importante o tanto quanto a atenção ao 2 e ao 3, mas não menospreze o 1, porque ele também se sente diferente, ele pensa diferente. Né? Então, quando foi há 2, 3 meses atrás que eu busquei ajuda da neuropsicóloga, eu busquei uma avaliação neuropsicológica para mim, foi no momento que eu li os laudos de alguns clientes meus e eu falava, gente, algumas coisas são muito semelhantes ao meu jeito de ser. E quando eu fui buscar só o TDAH. Falei, não, eu tenho certeza que eu tenho esse negócio aqui, e agora que o escritório cresceu, as demandas aumentaram, então me sentindo desorganizada em alguns pontos, alguns eu deixo para depois, e eu vou deixando uma pilha de depois, né? Preciso organizar isso aqui, preciso tomar um remédio, Vivance, uma teta, alguma coisa para mim pôr na linha, né? Pensei que seria esse o meu caminho. E quando eu fiz a avaliação, para mim foi um susto, assim, muito grande, quando veio altas habilidades, superdotação juntos. Porque, por conta do TDAH, você tem uma certa dificuldade de pensar em alguns pontos. E te interrompendo, desculpa, mas assim, a gente fala TDAH, o pessoal, TDAH é frescura. Não. Você não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa com TDAH. Eu sou TDAH. E qual é o problema disso? Eu estava exemplificando outro dia para os colegas. Você quer ver como é que o TDAH sofre? Eu vou lavar o carro. Eu começo lavando o carro. Aí eu vejo que o banco do carro está sujo. Aí eu desmonto o banco do carro para limpar. Aí eu vejo que o step do carro está sujo, eu desmonto o step para limpar. E aí, no final da tarde, eu vejo que o carro está todo desmontado, eu estou exausto e eu tenho que montar aquele carro de volta para deixar ele limpo e funcional. Exatamente. Esse. E a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Só que a nossa mente é assim. E é isso que eu falo que, às vezes, quando as pessoas não entendem os transtornos do neurodesenvolvimento, é que não é que a gente precise ser julgado, a gente só precisa de pessoas que estão em nossa volta que entendem como a nossa mente funciona. A mesma coisa é o autismo, a mesma coisa é a síndrome de Down. Você precisa, lógico, das terapias para dar aquele suporte para que as pessoas sejam incluídas na sociedade, para que elas consigam vagas de emprego, oportunidade de trabalho, para que elas consigam estar inclusas no meio ambiente para ter uma vida normal, só que as pessoas também precisam respeitar. Nível 1 de suporte, não, isso aí é leve, é tranquilo, não liga para ele não, mas calma aí. Vamos entender.
né? Às vezes ele tem uma dificuldade de interação social. E aí, quando você vê, tem um coleguinha da escola já chamando de esquisito, né? Um colega do trabalho falando, mexe com esse aí não, que esse aí ele fica isolado, e ele é estranho. Então, é isso que a nossa sociedade também precisa mudar. Hoje, eu acho, tanto o Daniel quanto o Gil, né, como pais atípicos, o que a gente mais precisa é trazer a sociedade para dentro do espectro. Porque eu sinto que quando a gente tenta fazer o movimento de fazer a inclusão, por exemplo, na igreja, né? Eu participei de um movimento autismo na igreja, do pastor Glauco, maravilhoso, e eu percebi que só vão as famílias atípicas. Nos eventos que eu fui, só estavam famílias atípicas. Eu perguntei, falei, cadê as típicas, que são a maioria? Porque as atípicas já sabem o que elas têm que fazer, mas cadê as famílias? Aí uma que eu fui, inclusive, que foi na Assembleia de Deus de Ceilândia, o pastor estava muito triste, porque só tinha ido famílias atípicas. E eu falei, pastor, as típicas tinham que ter vindo para acolher as atípicas, que são a minoria. Então, a gente também precisa fazer esse movimento, eu acho, sabe, Daniel? Porque a gente está vivendo um momento de uma crescente diagnóstico muito grande, não só de autismo, TDAH, TOD, TPAC, enfim. A gente está tendo uma crescente de aumentos, de principalmente síndrome de Down com autismo. Meu Deus, como está crescendo, né? Como? Nossa, está crescendo muito. Essa realmente, ela tá uma das campeãs. Uma a cada cinco crianças que tem T21 vão ter autismo ou uma outra comorbidade, né? Ou um outro transtorno, TDAH, TOD. E falta laudo e falta um olhar atento, muitas vezes, da família, que muitas vezes não quer acreditar, né? Exato. Porque a família não quer ter um segundo... Eu vejo as famílias falando assim, nossa, eu recebi o diagnóstico do TEA. Eu vou viver esse luto de novo. Então, tem muitas famílias que não procuram, que às vezes até sabem que aquela criança pode ter um duplo diagnóstico, mas não procuram ajuda, não procuram porque tem medo de novamente desse sofrimento. Eu digo para ela, gente, procura, sabe por quê? Porque o desenvolvimento dos nossos filhos com T21 já é um desenvolvimento mais, vamos dizer, mais lento, ele precisa de muito mais repetições, de muito mais... E aí, quando a gente tem um TEA junto, a gente precisa mudar todo aquele caminho que a gente vinha trilhando, né? A gente vai precisar de uma terapia mais específica, de um atendimento mais específico, e às vezes a gente fica ali batendo na tecla de que só tem o T21, né? Às vezes até a criança vai precisar de uma medicação, né? Vai precisar... Então, gente, a gente tem que ter um olhar bem diferenciado e a gente tem que estar atento para quê? Para o desenvolvimento das nossas crianças. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Essa fala sua tem que virar um corte de podcast, viu, Gil? Porque, de todo coração, porque eu tô sentindo isso na prática. Eu sinto como um segundo luto. Uhum. Primeiro, porque a síndrome de Down, T21, por exemplo, é logo ao nascer. Às vezes até antes, né? Às vezes tem até o diagnóstico também antes, né? Durante a gestação. E aí você, de repente, vem o TEA. E às vezes eu vejo famílias sofrendo mais quando vê o diagnóstico do TEA, porque fala, nossa, meu filho tem outro problema. Eu escutei isso já, né? E eu disse assim, eu falei, olha, eu acho que agora você está tendo um mapa. Você vai ter um mapa maior do seu filho para você desvendar. Porque o diagnóstico e os laudos, eles são um mapa. Quando você pega uma avaliação neuropsicológica nossa, é o nosso mapa. É como a gente pensa, é como a gente age. Ali, em pouco mais de entre 30 a 40 páginas, está decifrando como somos nós. Essa é a avaliação neuropsicológica. Tanto que eu uso muito nas petições iniciais. Eu peço todos os laudo médico e as avaliações, porque apesar da gente saber que o juiz olha o laudo médico, porque a lei, ela traz essa nomenclatura, né? O que o médico assistente prescreve, né? Ou o odontólogo assistente, na nomenclatura ele traz essas duas especializações, ou médico ou dentista, né? O odontólogo. Ele não fala o que o terapeuta assistente fala, o fonoaudiólogo assistente fala, não fala, infelizmente. Então o juiz ele acaba voltando os olhos para o laudo médico, né? Mas eu trago ainda, sim, eu trago os outros laudos, porque eu uso esses trechos na petição para justificar por que a necessidade especial de outra criança. Porque às vezes o juiz vê uma carga horária muito alta e ele fica sem entender por quê. Mas às vezes pode ser um T21 combinado, por exemplo, com um TEA,
E ele precisa, igual você falou, de mais atenção, ele precisa de mais repetição. E isso a gente tem que entender para saber explicar. E principalmente pensar assim, né? É um filho meu, né? Quando você pega o processo de uma criança, você adota essa criança também, né? Você fala, é um filho meu. Então, se é um filho meu, eu vou tratar como meu filho. Então, eu quero que o processo dele ande logo, eu quero que ele tenha acesso às terapias. Eu acho que é o principal também. Legal. Juliana, o que te move nesse universo tão sensível, né? Do direito ligado à saúde e à inclusão? O que fez você escolher lutar por essas causas? Olha, na verdade, o direito à saúde, ele me escolheu. Foi uma coisa bem interessante, né? Eu escolhi especializar em direito médico. E quando eu comecei a especialização em direito médico, eu comecei a fazer o movimento de visitar alguns médicos e atender alguns médicos. Eles estavam me passando, de repente, assim, olha, eu não tenho nenhuma demanda, né? Não preciso, tá tudo certo aqui na minha clínica, mas eu tenho um paciente aqui, um cliente, que eu acho que ele pode ser que ele precise de você. E foi assim que foi o primeiro caso de direito à saúde que eu peguei. E eu comecei a advocacia mesmo, quando eu formei, atendendo direito de família e sucessões. Tanto que eu sei fazer inventário, divórcio, enfim, fiz bastante, inclusive. Depois especializei em direito médico, aí fiquei meio assim, né? Falei, uma especialização, não sei se eu gostei disso, não. Mas quando apareceu o direito à saúde, eu me apaixonei. O primeiro caso que eu peguei, eu me apaixonei tanto, que eu virei amiga da cliente. O processo já encerrou, já tem tempo. E sempre é meu aniversário, é aniversário dela, a gente se fala, ela lembra do meu, eu lembro do dela, ela lembra do meu esposo, dos meus filhos, ela sabe o aniversário dos meus filhos. E foi um caso que ela perdeu o esposo dela pro câncer, e o plano de saúde não pagou o hospital, e o hospital cobrou uma dívida de quase 2 milhões dela. E ali eu falei, gente, peraí, é tudo que eu quero na minha vida, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que vivi muito enfurnada dentro da igreja. E dentro da igreja a gente faz muito trabalho social. E eu falei, peraí, eu vou ajudar as pessoas através do meu trabalho? Eu vou ser remunerada por isso? Não acredito, isso é maravilhoso, porque eu vou continuar ajudando pessoas, mas através do meu trabalho. Então, direito à saúde, para mim, ele é uma paixão muito grande. Hoje, eu não me vejo atuando em outra área do direito. E olha que eu passei por duas anteriores, né, que foi família e sucessões e direito médico, até chegar no direito de saúde. Então, eu acho que o que me move mesmo é o fato de poder ajudar pessoas através do meu trabalho. É me sentir útil. É isso, assim, eu me sinto extremamente útil quando eu consigo ajudar uma pessoa através do meu trabalho. Isso, para mim, assim... hoje, por exemplo, hoje eu visitei cliente no hospital antes de vir para cá. Já fiz pagamento de terapia antes de vir para cá. Fiz 2 avisos de liminar de clientes que a gente conseguiu eliminar antes de vir para cá. Hoje eu vou dormir com a cabeça, assim, feliz. Não tão quanto eu gostaria, porque tem processos que ainda estão caminhando. Que se eu pudesse fazer uma mágica assim, conseguir arrumar todos os processos, eu arrumaria. Mas eu acho que é isso, essa questão de ajudar as pessoas através do meu trabalho mesmo. É o que me motiva todos os dias, é a minha paixão. Legal. Doutora, eu sei que você falou um pouco dessas questões ainda da justiça no Brasil, mas você acha que a burocracia é uma forma moderna de exclusão? Olha, eu acho que a forma mais moderna que eu vejo de exclusão é a ignorância mesmo. Eu vejo muitas pessoas falando principalmente sobre autismo, sobre transtorno do neurodesenvolvimento, de uma forma ignorante. Porque quando você não tem conhecimento daquilo, que você resolve palpitar, você erra 2 vezes. Você erra primeiro porque você está falando bobagem, e segundo, porque você está ofendendo quem sofre com aquele problema, porque você ainda está falando errado do problema de outra pessoa. Então, hoje eu observo que, assim, existe uma burocracia que afeta muito. Por exemplo, a gente teve agora uma mudança, ainda estamos aguardando a decisão transitar em julgado do STF, com relação aos critérios para você sair fora do rol da ANS, né? E não deixa de ser uma burocracia, porque você tem ali mais 5 novos critérios que dificultam bastante o acesso ao atendimento das pessoas que pagam o plano de saúde, né? E tem a expectativa de utilizar, e não ficar preso e limitado a um rol, né? Isso é uma coisa que eu concordo que é uma burocracia que foi criada, né? Que agora acaba virando uma norma que tem que ser cumprida por todos, né? É um entendimento da Suprema Corte, mas eu entendo que a burocracia ela existe, e vem aquela questão do entendimento dos tribunais, tá? Que é um sistema de chuveirinho, um sistema cascata. Vem a decisão do STF e ela vai respingando em todos, STJ e os tribunais
regionais. Mas o que eu acho que mais me dói, assim, atuando na área mesmo do direito, defendendo o direito das pessoas, é a falta de conhecimento de todos. É a falta de conhecimento, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico, você vê os avós falando, isso não é nada, seu filho não tem nada. Agora tudo é autismo, agora tudo é TDAH, tudo isso é moda, isso não existe. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, essa ignorância, ela simplesmente ela limita o acesso ao tratamento. Porque, às vezes, a pessoa dá ouvidos e ela, ao invés de correr atrás para começar o tratamento do filho agora, ela espera. Aconteceu isso com o coleguinha da escola do meu filho. Ele teve o primeiro suspeita de diagnóstico antes dos 3 anos. A mãe veio, ela me segue nos stories, ela me acompanha, ela chegou para conversar comigo, o que eu achava, a professora que sinalizou. E eu disse para ela, eu falei, se tem o sinal, vai atrás. O que o pai falou? Meu filho não tem nada, isso é moda. Isso é um absurdo. Você está proibida de levar nosso filho num neuropsicólogo para fazer avaliação. Ela obedeceu o marido. 1 ano depois, a criança já com 4 anos de idade, o que começou a acontecer? Regressão neurológica. Foi o autismo regressivo. Ele começou a perder habilidades que ele tinha ganhado, inclusive começou a ter dificuldade de fala. E foi quando ela me procurou pela 2ª vez. E eu disse para ela, eu falei, ouça o seu instinto de mãe. Porque o seu esposo, ele tá com uma visão nos olhos, que é a visão da ignorância. Ele não tem conhecimento do que é o autismo. Ele tá achando que o autismo dele que assim, ele perdeu o filho dele, que o filho dele vai ser aqueles que o pessoal jogava em Barbacena antes, né? Eu falei, ele não tem noção do que é o autismo. Siga o seu instinto maternal. Aí foi quando ela fez a avaliação neuropsicológica, confirmou, de fato, a professora não estava errada. De fato, era um autismo regressivo e ela começou a fazer as terapias. Então, eu acho que o que mais mata, sabe? Além da dificuldade de acesso ao SUS, por exemplo, dificuldade de acesso a terapias que o plano de saúde não cobre, a gente também tem uma frente muito grande, que é a ignorância das pessoas, que elas precisam entender melhor o que é. Isso é fato e é em todos os âmbitos da sociedade. É. Doutora, a gente tem essa questão também, que é o seguinte... a gente tem leis lindas, né? Muitas leis, né? Mas o que acontece no caminho entre o papel e a prática dessas leis? São leis bonitas, a gente comemora tanto, né? Quando vê um projeto de lei tão bonito sendo aprovado, né? Principalmente voltado para essas causas da saúde, e a aplicabilidade muito aquém. Então, às vezes, você tem a lei, mas você não tem a aplicabilidade da lei. Por exemplo, terapias. Falando da questão de terapias pelo SUS. Hoje você tem um deputado atuante no Distrito Federal que está ajudando, junto com o governador, estão criando o centro de referência aqui do autismo. Tive a oportunidade de visitar aqui na 108 Sul, mas conversando com algumas pessoas que vão fazer a máquina rodar e funcionar ali, já percebi que vai haver uma triagem antes e provavelmente quem vai chegar a ter acesso ali vão ser pessoas que, inclusive, já estão sendo atendidas no COMP. Então, assim, e quem está recebendo o diagnóstico agora? A gente precisa também cuidar dessas pessoas. Aí o deputado já viu, sinalizou e já está preparando alguém para fazer esses atendimentos também. Mas, assim, as leis, muitas leis que a gente tem hoje, elas acabam não saindo mesmo do papel. A aplicabilidade é muito aquém, principalmente no sentido do Sistema Único de Saúde. Quando a gente já fala da Lei dos Planos de Saúde, por exemplo, a 9656 de 98, ela já é uma lei que tem muito mais aplicabilidade, diferente da lei do SUS, se não me falha a memória, é 8080. Então, assim, quando você tem condições financeiras de fazer o pagamento, por exemplo, né, de um advogado particular, para que ele fazer o pagamento de um plano de saúde, já que você sabe que existe uma lei dos planos de saúde que tem uma aplicabilidade maior, uma eficácia maior no mundo jurídico, né? Então, você tem que exigir essa aplicabilidade. O judiciário, graças a Deus, até então, né? Até hoje, o dia que a gente grava aqui esse podcast, a gente está tendo, sim, o deferimento das liminares. A maior dificuldade é a aplicabilidade e o respeito a essas decisões. Isso é uma dificuldade. Eu não sinto muita dificuldade em conseguir eliminar na justiça quando você tem um amparo judicial bom, laudos bons, documentos bons, a negativa do plano. A maior dificuldade que eu vejo na prática são os planos de saúde não cumprindo a ordem do juiz. E que geralmente só cumprem quando dói no
bolso. Quando o juiz vai lá na decisão e fala, se não cumprir, paga multa. E a multa é de quem? Do autor da ação, no caso de crianças, representado por seus genitores, né? Então, existem algumas leis que têm uma aplicabilidade, uma eficácia maior. Mas quando a gente fala do sistema público de saúde, nós temos um entrave muito grande. No Distrito Federal, nem tanto, porque é um estado com um pouco com mais, é um estado não, distrito, né, com mais recursos, mas alguns municípios, aí mais para o interior, a gente sente mais dificuldade. Como eu participei de um evento de oncologia recente, o próprio secretário, né, o secretário que estava representando, ele falou que às vezes o bloqueio judicial de um tratamento é o valor total que aquele município tem para tratar todo mundo. Então, eu acho que, assim, existem boas leis, mas a gente precisa também entender que não tem recursos financeiros, quando a gente fala de SUS, suficientes, né? Deveria existir projetos, por exemplo, eu sempre falo isso, nós nunca tivemos até hoje, lá no Congresso, o imposto sobre grandes fortunas, ele nunca foi legislado. Ele está na Constituição, mas não foi feita a criação da lei do IGF. Talvez, tributariamente falando, não sei, porque eu não sou tributarista, mas talvez esse recurso poderia ser destinado, por exemplo, à saúde, se fosse criado esse imposto. Mas ele não é do interesse da maioria, né, dos políticos, né, congressistas criarem, porque vai doer no bolso deles também. A gente acredita que seja isso, porque não existe outro motivo até hoje para não ter sido criado, né? Mas, enfim, esse foi só um exemplo. Outros recursos que ficam à deriva poderiam ser destinados para a saúde e a gente ter um amparo muito maior do que a gente tem hoje. Isso. Quando a gente fala em direitos das pessoas com autismo, por exemplo, né? O que mais trava na justiça? É a falta da lei específica, né? A gente sabe que existem muitas, mas se existe uma específica que está tendo ali uma lacuna, né? Ou a falta de empatia mesmo de quem está atrás da cadeira. Olha, eu costumo dizer que, assim, os processos judiciais, eles são muito frios, né? Porque você tem ali letras e mais letras, laudo e petição inicial, documentos e petição inicial. Eu costumo brincar com a equipe que quem lê as nossas petições, ela tem que sentir a dor da família, a dor do paciente. Então, eu gosto de entregar essa empatia para o próprio judiciário, para que ele entenda qual é a necessidade real daquele paciente. Em 99% dos casos, a gente faz balcão para olhar no olho do assessor ou olho no olho da secretaria para falar da urgência daquele caso. Quando eu sinto que a gente faz esse movimento, a gente consegue levar o sentimento e a necessidade daquele caso para outro ser humano, e não só letras frias e documentos frios, né? Lógico que os documentos é a prova, né? É o que vale juridicamente falando, mas eu acho que esse sentimento a gente tem que levar no processo. O processo ele não pode ser tão frio quanto ele aparenta ser. Mas com relação ao judiciário, a gente ainda tropeça em alguns entendimentos que, mesmo que a gente faça todo esse movimento, a gente tropeça em alguns entendimentos subjetivos, né? Que, por exemplo, assim, nossa, o plano de saúde vai quebrar se ele pagar 30 mil por mês numa terapia. A gente tropeça, infelizmente, nesse tipo de entendimento. Ontem, por exemplo, eu fiz um despacho com uma juíza e eu tropecei no seguinte entendimento: apresente 3 outros orçamentos e um orçamento separado dessa máquina aqui, porque qualquer coisa a gente autoriza só o da máquina, porque fica menos oneroso para o Estado. Eu não vi em momento algum a preocupação dela com a vida da minha cliente. Ela deixou bem claro que a preocupação dela era que ficasse menos oneroso para o Estado. Então, esses entraves, assim, que a gente ainda tropeça, é que dói um pouquinho, né? Porque a gente está falando de vidas, né? Exatamente. E aí a gente fala também, a senhora falou sobre essa questão de algumas decisões. Há hoje uma enxurrada de processos com relação a danos morais na justiça, né? Como é que a senhora observa que tem funcionado isso com relação aos danos morais que hoje as pessoas com os transtornos sofrem no dia a dia, seja por discriminação, seja por falta de acesso a um direito, né? Como é que a justiça tem encarado e como tem despachado isso, com relação a isso? Porque a gente às vezes pesquisa, eu sou um cara curioso com relação ao direito, e tem aquela história, né? Às vezes você muda o termo de danos morais para danos existenciais, e aí às vezes você consegue sensibilizar ali o juiz.
Né? Isso tem funcionado? É dessa forma mesmo que a justiça tem agido? Olha, Daniel, eu acho que assim, essa é uma opinião minha, mas também ela tem um pouco de técnica também e de estudo também. No nosso Brasil, o dano moral, na minha opinião, ele é uma vergonha. É uma vergonha. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, o dano moral, ele é sancionatório. É para aquela empresa não fazer mais. Então, ele vem um dano moral milionário para falar assim, não faça mais, isso que você fez foi errado. Um exemplo. No nosso país, ele é compensatório. Então, por exemplo, você entra com uma ação, que seu filho ficou anos sem terapia, que a família vai esperando, ela fica na esperança, não vai entrar com processo não, deixa mais um tempinho, deixa ver se o plano vai autorizar, a clínica falou que vai pedir de novo, a terapeuta disse que vai guardar a vaga ali, talvez vai dar certo, e você fica esperando, e passa 1 ano, passa 2 anos, só que esse tempo que a criança deixou de fazer terapia, ele não volta nunca mais. E o tempo que digamos, as pessoas que são típicas têm, e uma criança dentro do espectro, uma criança atípica, ele é diferente. Um dia que eu perco, para mim, é um tempo, para uma criança atípica é outro. Então, existe um prejuízo neurológico. Então, esse prejuízo deveria ser passível com dano moral. Ju, mas quanto? Precifique. Não sei, às vezes depende. Às vezes uma escola que poderia pagar para essa criança particular melhor, quanto que daria uma escola? 4.500 por mês integral, com tudo, para essa criança ter um suporte melhor por 10 anos? Vamos lá, vamos colocar quanto que daria isso financeiramente, né? Então, deveria sim ser feita uma conta dos prejuízos que ela teve, até mesmo para ter uma educação inclusiva, para ela ter acesso a uma escola melhor depois. Então, vai ser aqui, um dano moral para compensar para que essa criança, mas que fosse uma compensação justa. Mas não, o que você vê na prática são danos morais. Quando tem, tá? Entre 5 a 10 mil reais. Eu me sinto injustiçado, né? Eu perdi um filho por um erro médico banal e não se leva em conta o tempo que você investiu ali no seu filho, com as terapias, com tudo que você gastou para, né, tratar do seu filho para tornar ele uma pessoa, para ter uma vida melhor, né, no futuro dele, e não se leva em consideração isso. Ou seja, a vida, desde o atestado de óbito, porque configurava que o óbito dele era porque ele tinha síndrome de Down. Uma das causas da morte era a síndrome de Down. É mesmo? Que absurdo. Né? Então, uma das causas das mortes é a síndrome de Down. Pelo menos se tivesse colocado se era cardiopata, porque às vezes é normal. Mas ele não tinha nada. Era uma criança saudável, com um erro médico, comprovado por A mais B, mas que a justiça encara que uma rede hospitalar ela é passiva de te pagar uma coisa assim irrisória, que você não comprou nem um carro popular pela vida do teu filho. Então a gente observa essas questões, né? Danos morais, os danos morais não foram levados em consideração. Você sabe que início dessa semana um pai virou para mim e falou assim, essa questão de dano moral, doutora, ela mudou porque o filho do Flávio do Dino recebeu 1.200.000, né? Ele recebeu 1.200.000 pelo óbito erro médico do filho dele. O meu não chegou nem na metade disso. E sabe o que eu disse? Eu disse assim, eu falei, olha, esse valor não é muito a praxe. Não sei se talvez por ser uma pessoa na área do meio jurídico, não sei, né, se teve esse condão, mas assim, não tem como precificar o valor de uma vida, né? E esses dias, por exemplo, eu entrei com uma ação que ainda está tramitando de um bebê que faleceu por erro médico. A mãe chegou no hospital já soltando mecônio pela vagina, e mecônio é sinal de abre imediatamente, faça o parto. E o hospital colocou a culpa na mãe, disse que a mãe insistia pelo parto normal, sendo que a mãe não em nenhum momento pediu isso, colocaram inclusive no prontuário médico. Ela chegou 9 da manhã, oferiram batimentos cardíacos até às 15, o bebê tinha batimento, às 18 fizeram o parto. De 9 da manhã às 18 fizeram o parto. O bebê estava morto, todo verdinho, cheio de mecônio. Eu fui olhar a jurisprudência do estado de São Paulo, onde esse fato ocorreu. 150 mil a média. 150 mil reais é a indenização média para esse tipo de caso. Eu fiquei chocada quando eu vi. E quando a gente foi decidir sobre a precificação, a gente teve que olhar se o pai ou a mãe tinha justiça gratuita ou não, porque, veja bem, ainda pagar as custas para entrar e correr o risco de pagar a sucumbência se pedir demais, pela morte do seu filho, que foi por uma negligência. Eu ainda faço essa análise para não criar um outro problema para o meu cliente. Aí eu fui fazer a análise, eu olhei, eu falei, 150 mil era o primeiro filho deles.
uma morte que poderia ter sido É evitada. um trauma que se causa pro resto da vida. E sabe o que mais dói? É quando você olha outras decisões que a família pediu mais e o juiz disse assim, não cabe um valor maior por não configurar enriquecimento sem causa. Sim, foi o que me aconteceu também. Enriquecimento sem causa, você nunca mais vai ter seu filho. Eu Você vou nunca mais enricar porque ele me deu um valor a mais, eu vou ficar rico. Eu não quero ficar rico, eu quero ter a sensação de justiça. Né? Porque eu não sinto que foi feito justiça, eu não sinto que doeu no bolso, como a gente fala. Para não fazerem de novo. Né? Entende? Você nunca mais vai ter um dia dos pais com ele, você não vai poder ver ele crescer. São muitas oportunidades perdidas que você deixa de ter para você ouvir e falar assim, não tem como dar mais porque senão seria enriquecimento sem causa. Gente, não dá. Você perguntar hoje para mim, Ju, quanto custa a vida do Arthur e da Ana, meus filhos? Eu não sei te precificar. E você não mede igual essa circunstância de você está julgando uma ação ali que vai levar todo o rendimento de um município. Né? Que pelo menos você tem uma balança ali para entender, não, realmente o juiz foi justo, porque se ele desse uma indenização a mais, ele iria quebrar o município. Não, mas é uma rede de hospital gigante, no meu caso, né? E que você vê que não foi feita justiça, aquilo foi uma palhaçada, uma brincadeira. E o valor foi um jabuticaba para eles. Sim. Agora, se fosse uma indenização milionária, por exemplo, aí você pode ter certeza que haveria uma fiscalização no hospital muito maior, nos hospitais muito maior, e evitaria que muitas outras mortes acontecessem. Então, infelizmente, é o que eu disse no início. Eu acho as condenações em dano moral no Brasil vergonhosas. Bom, muita gente acredita que precisa do laudo médico para absolutamente tudo, né? Isso é um mito ou isso é uma verdade parcial? Eu sou fã do laudo médico. Porque o laudo médico, ele abre portas. E eu sei que às vezes uma família vai olhar, eu falar isso, e vai falar assim, mas não é porque é o filho dela. Não, é porque eu já disse uma vez isso para uma mãe que estava muito, assim, enlutada com o laudo. Eu disse para ela assim, eu falei, olha, receba o laudo, abrace o laudo e aproveite que você tem um documento com a CID, com o diagnóstico do que seu filho tem, e vá buscar os direitos dele. Depois, ela, doutora, e se não for? Eu falei, se não for, você foi uma ótima mãe, você buscou tudo que ele tinha por direito. Apenas não é mais. Agora, se você ficar relutando que não é, e depois você vai pegar o laudo que é, olha quanto tempo o seu filho perdeu. Então, eu sou muito fã porque, assim, abre portas. Porta para direitos sociais, né? Direito à saúde, por exemplo, né? Que você consegue lutar ali, você ter uma carteirinha, né? Um CIPTEA, direito para você ir atrás, os direitos, a isenção de impostos. Hoje o laudo, ele abre portas e ele organiza a vida daquela família, né? Por exemplo, quando eu não tinha um laudo de T21, de TEA, eu tinha só o laudo do cariótipo do TEA, eu não conseguia nada na justiça, nada em lugar nenhum, é incrível isso. Gente, é isso mesmo, viu? É impressionante, quando você tem só o T21, parece que é como se as pessoas pensassem assim, não, ele já tem T21 mesmo, né? Não vai mudar, eu já ouvi isso de um médico, né? Ele tem T21, você quer que ele seja o quê? Juiz, médico? Né? Por que você quer tanta coisa para esse menino? Já ouvi isso. E eu respondi a ele que eu queria que ele fosse feliz, só isso, né? Então, quando veio o laudo, muito bem redigido, muito bem, né? Eu fui muito feliz na escolha do profissional que atende TEL, que é o Dr. Paulo Lobão. Fui muito feliz na escolha dele, tanto que ele hoje tem uma fila imensa, ele não está conseguindo atender pacientes novos, tanto que é carente essa área, né? E foi quando eu busquei a justiça, foi quando eu busquei, até 2022, eu paguei todas as terapias do Theo. Até 2022, ele nasceu em 2014, né? Então, as terapias pelo plano não eram as terapias que ele precisava, e eu paguei todo esse tempo, né? Então, quando foi em 2022 que veio, 2020, que veio o laudo, né? Eu consegui eliminar, eu consegui que o plano pagasse e custeasse aquelas terapias que ele tanto precisava. Muitas famílias não sabem que tem esse direito, né, doutora? Muitas famílias não sabem e, assim, acabam fazendo... às vezes você tem um laudo que tem lá 20 horas,
40 horas. E a família vai na clínica, às vezes o plano não cobre todas, ela tenta cobrir uma parte, e quando ela tenta cobrir toda a parte, ela vê que ela não dá conta financeiramente, fala, não, então vamos escolher só algumas, e vamos fazer só essas aqui. E esse é o maior problema, porque quando você vai fazer só aquelas ali, o seu filho acaba não tendo acesso a tudo que o médico passou. Então, o desenvolvimento neurológico que o Paulo prescreveu, que ele espera do TEL, ele pode não acontecer na mesma velocidade que ele esperaria. E aí é onde as pessoas começam a julgar a clínica, os profissionais que estão atendendo, o próprio médico. Nossa, paguei tão caro naquela consulta, não está dando em nada. Mas por quê? Porque você tentou fazer uma parte, falta a outra parte. Por isso que eu falo para as famílias, muitas pessoas pensam assim, gente, contratar um advogado é muito caro. E às vezes o valor que você vai investir num advogado, às vezes é um mês que você está pagando lá na clínica. Às vezes é um mês, 2 meses, 2 meses que você está pagando por mês na clínica. E você investe no profissional e ele simplesmente vai atrás de tudo. Daquilo que você está pagando do seu bolso, daquele pouquinho que o plano está cobrindo, daquele outro tantão que você não consegue cobrir. Porque o orçamento familiar não fecha. Então, eu acho que assim, não defendendo a judicialização, que eu acho e pontuo que a judicialização ela sempre é a última opção. Ela tem que ser a última opção. Até mesmo que se você não tiver provas que ela é a última opção, você não consegue nem protocolar inicial, né? Você tem que deixar ela ser a última opção. Só que você não pode deixar depois que você ficou com seu filho ali 2, 3 anos sem conseguir. Né? Você tem que colocar seu filho para ter acesso a tudo desde o início, brigar mesmo, como diz o cantor, que eu esqueci já o nome dele, mas Lute como a Mãe Atípica, que inclusive ele estava no hospital com suspeita de ter aquela contaminação lá da bebida. O rapper do DF, né? É o Hungria, muito obrigado. Lute como uma mãe atípica. É porque, você tá bem, TDAH, você lembrou o nome? Tá bem. E lute como uma mãe atípica, lute mesmo. Descobriu o diagnóstico? Gente, eu não vou nem tentar pagar esse negócio aqui não, porque eu sei que se eu for tentar pagar, eu vou me atropelar, e daqui a pouco você vê a família deixando de ter momentos básicos e especiais, porque não fecha o orçamento. Não consegue fazer um aniversário, porque não fecha a conta, não sobra dinheiro. Não consegue fazer uma viagem pra praia, curtir momentos, né? Registrar aqueles momentos com os filhos, porque não sobra dinheiro. Não consegue trocar de carro, porque não sobra dinheiro. Se tivesse entrado ali com a ação, quando tentou e não deu certo, deixava o plano de saúde cobrir, porque a gente paga plano justamente para isso. E a conta deles é um superávit, porque muito mais gente paga do que mais gente usa. Então, eles sempre estão em superávit. Eu mesmo pago eu já tenho plano há anos, mas que eu pago empresarial desde 2016. Até hoje, o que eu fiz? 2 partos normal. Bem, pessoal, a gente está acabando aqui a nossa primeira etapa aqui com a doutora Juliana, né, falando sobre direito das pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento e pessoas com deficiência. E a gente vai seguir para um segundo programa, onde a gente vai continuar esse bate-papo aqui bacana, com muita explicação aqui sobre direitos. Até lá. Até a próxima.